Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos ler o título da mensagem e depois vamos ler os versículos que estão no quadro. Gênesis 49, 8 a 12 e Apocalipse 11, 1. Amém. E vamos orar a ler também esses versículos. Amém. Senhor Jesus, amarrados à videira mais excelente e medidos no lugar de oração. Vamos ler mais uma vez? Amarrados à videira mais excelente e medidos no lugar de oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Subiste, filho meu, encurva-se e ergueça-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Senhor. Amém. A ele obedecerão os povos, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Amém. Senhor Jesus. Apocalipse 11, 1. Senhor, Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Vamos orar, ler só o Gênesis 49, 11 e 12. E os irmãos também poderiam orar pela mensagem. Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, estamos desfrutando do livro de Gálatas. Essa série do Alimento Diários é Gálatas, a filiação. Senhor Jesus. A ênfase do livro de Gálatas é a filiação, né, irmãos? E Deus nos predestinou para essa filiação. Nós não podemos nos contentar em apenas sermos filhos. Nós temos que anelar e almejar e lutar pela filiação, sermos filhos maduros. Amém. Aleluia! Amém. Gênesis 49 fala aqui das bênçãos proféticas, né, de Jacó para seus filhos. Ó Senhor Jesus! Mas hoje nós vamos falar da bênção que ele profetizou para Judá. Os versículos 8, 9 e 10 fala da realeza. Fala que Davi viria da tribo de Judá, que ele seria rei, estava profetizando isso. Fala do Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, conforme está em Apocalipse. E até mesmo de nós, que podemos ser e vamos chegar a ser leõezinhos. Mas hoje, irmãos, nós vamos falar de Apocalipse 11 e 12, no tocante que diz que nós somos jumentos. Eu ainda sou jumento. Quem é jumento aí? Queremos ser leões, né? Mas ainda somos jumentos. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, sermos transformados, né? Se nós somos jumentos e a meta é chegar a ser leões, nós precisamos ser transformados. E para ser transformado só tem um caminho: comer uva. Só a Bíblia que podia revelar isso para nós, que um jumento comendo uva vira leão. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Oh, mas para comer dessa uva, para alimentar da uva, que é o fruto da videira, nós precisamos estar amarrados à videira. Mas o problema é que
muitas vezes nós não queremos estar amarrado. Ou então nós queremos que a corda esteja um pouco longa, né, para a gente passear um pouquinho. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A videira verdadeira, irmãos, é o nosso Senhor, né? João 15, o que fala? João 15, 1. Eu sou a videira. Vamos ler João 15, 1. Quem achar pode ler. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Solta aí, tá bom. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No princípio, irmãos, quando o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, ele colocou uma árvore. Colocou, na verdade, duas árvores que são enfatizadas, duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor falou assim, de toda árvore que está no jardim, você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não deve comer. Porque no dia que dela comeres, morrereis. Ó Senhor Jesus. E hoje, o que mais se fala, o que mais se está falando nesses últimos tempos é uma palavra, crise. Né? As pessoas falam assim, eu sou, né? Os irmãos sabem, eu sou vendedor. Você chega para vender na loja, o que os clientes falam, Elias? Estamos em crise. Eu não vou comprar não, porque está uma crise aí. Agora eu não posso comprar porque está uma crise. As pessoas agora estão dando a desculpa da crise. Eu não vou na conferência por causa da crise. Eu não vou fazer isso por causa da crise. Eu não vou comprar nada por causa da crise. Irmãos, o que eu quero falar para os irmãos hoje é o seguinte. O homem está colocando a culpa em várias coisas. Em partido político, no outro homem, em atitude dos homens. Até na situação climática o homem está colocando a culpa, porque não tem água. Mas, sabe de onde surgiu a crise, irmãos? Lá no princípio. Vamos ver Gênesis 3. Só para nós ficarmos claros. Gênesis 3. Os irmãos que são mais novos aí estão estudando. Quem gosta de história, levanta a mão. Em história, só a Raquel que levantou a mão. Em história, eu lembro, se eu estiver errado, os irmãos que gostam de história me corrigem. Em história, eu lembro que eu tinha um professor que falava assim, na história nós temos que analisar as causas e as consequências. Tudo que acontece tem causa e tem consequência. Então vamos ver aqui a causa. A causa está aqui, Gênesis 3:6. Fala assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também, e ele comeu. Aqui é a causa. Essa é a causa. Agora vamos ver a consequência. A consequência é Gênesis 3:24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Está vendo? A causa é que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a consequência é que o homem foi separado de Deus. O homem foi expulso do jardim. Saiu do governo de Deus, foi separado. Essa é a consequência. Aqui, irmãos, se instaurou a crise humana. De lá para cá, a humanidade é crise atrás de crise. Tudo que acontece é crise. Tudo por causa disso aqui. Nós provamos de uma árvore que tem conhecimento, tem bem e tem mal e que gera morte. E o maior problema dessa árvore é que o bem está junto com o mal. E o bem, ele camufla o mal. E muitas vezes a gente acha que está fazendo bem, mas é como o nosso irmão tem nos ajudado, é o nosso lado bom da vida da alma.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, o que acontece? Agora, o homem, eu e você, nós não queremos estar amarrados à árvore da vida, à videira verdadeira. Sabe por quê? Nós conhecemos a outra árvore. E lá, o que fala aqui? Olha, eu toquei no que fala aqui no versículo 6. Vendo a mulher, vendo, ela viu que a árvore era boa para se comer. Começa pelos olhos, irmãos. Começa pelos olhos. O inimigo, ele nos conquista, sabe por onde? Pelas coisas que são visíveis. Ele nos mostra. E aí nós vemos. Vendo a mulher que a árvore era boa, ela viu. A primeira coisa foi ela viu. Nós vemos. Ó Senhor Jesus. Era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ó Senhor Jesus. O que aconteceu? Nós provamos essa outra árvore. Essa natureza veio dentro de nós. E aí nós temos a dificuldade de comer da árvore. O caminho foi fechado, né? Nós sabemos a história, o Senhor foi atrás do homem, fez um processo, fez um plano de salvação, o caminho foi aberto de novo. Agora, mesmo com o caminho aberto, e nós temos acesso a essa árvore, o caminho está aberto para nós podemos comer livremente hoje da árvore do bem, da vida, nós temos a dificuldade de comer dessa árvore. Sabe por quê? Porque o mundo nos atrai com coisas visíveis. O inimigo mostra para nós coisas visíveis, e as coisas do Senhor, as coisas espirituais, são invisíveis. Tem um versículo que fala isso, qual que é? 2 Coríntios 4:18, vamos ler? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Pode ler. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Está vendo, irmãos? As coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Mas o inimigo nos mostra as coisas visíveis. E os nossos olhos veem, e os nossos olhos querem, e aí está a dificuldade de nós desfrutarmos de voltarmos para a árvore da vida, de sermos amarrados. Mas o Senhor, Ele é cheio de amor, né? E Ele tem os laços de amor, como está escrito em Oséias 11:4, igual está no alimento diário. Vamos ler Oséias 11:4? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles quem alivia sobre as... E me inclinei para dar-lhes de comer. Está vendo, irmãos? O Senhor quer dar-nos de comer. E para isso, Ele nos atrai com laços de amor. O Senhor, cheio de amor, né? Veio para mim, veio para o Leandro, e perdoou os nossos pecados, abriu de volta o caminho da árvore da vida, e falou assim: agora é só você comer. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é o seguinte: nós aceitamos o Senhor, fomos regenerados, ganhamos a vida de Deus, e entramos para o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas, por causa da nossa natureza caída, nós não queremos ser aperfeiçoados, não queremos ser corrigidos, e com isso nós não somos edificados. Por causa da nossa natureza de jumento, nós temos essa dificuldade. Se um irmão chegar para mim e me corrigir, a minha alma logo flora meu lado ruim da alma, né? O jumento aparece, né? O Pedro Dong falou uma vez, eu não esqueci, achei interessante, ele falou assim: irmão, nós somos igual jumento. Se fizer alguma coisa conosco, a gente
A Impact já fala assim, agora também eu não vou mais, e agora vai ter que ir sozinho, e eu não vou, e pronto, acabou. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nós somos assim ou não somos? Mas o Senhor veio nos atrair com laços de amor. Ó Senhor Jesus! Nós precisamos enxergar com olhos espirituais, irmãos. Nós precisamos estar amarrado à videira, comendo uva e mais uva. Como fazer isso? Nós podemos acordar bem cedo, ter comunhão com o Senhor, invocar o nome do Senhor, pedir para o Senhor sua proteção, orar pelos irmãos, orar pela igreja. Nós podemos e devemos ir à palavra, que é a Bíblia, desfrutar da palavra. O Senhor falou que as palavras são espírito e são vida. Então nós devemos. Isso tudo mortifica a nossa alma, irmãos. Nós invocarmos o Senhor, nós buscarmos o Senhor, nós buscarmos a palavra, nós lermos livros espirituais. Tem dificuldade de entender a Bíblia? Eu tenho. Muitas vezes eu tenho. Mas o nosso irmão, ele escreve vários livros espirituais que nos ensinam e nos mostram como extrair vida da Bíblia. Né? Nós temos desfrutado que desfrutar da letra só como conhecimento é morte. Não que a letra, que a palavra seja morte, não é isso. Mas que nós desfrutarmos só para termos conhecimento, nós estamos morrendo. Mas se nós desfrutar, né? O próprio Senhor, o que ele falou? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir até mim para terdes vida. O que quer dizer isso, irmão? Que nós não podemos só examinar as Escrituras, que nós temos que desfrutar da Escritura para extrair vida. Senhor Jesus. Então, tendo comunhão com o Senhor, tendo comunhão com a palavra, sendo íntimo da palavra, tendo comunhão, lendo os livros espirituais, tendo comunhão com os irmãos, né? Não é boa, não é gostosa a comunhão entre os irmãos? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o melhor lugar para ser aperfeiçoado chama-se vida da igreja. Amém. Porque nós somos salvos, fomos regenerados, fomos consagrados. E agora nós somos aptos e devemos fazer o quê? Servir ao Senhor. Nós temos que nos apresentar, né? Apresenteis o nosso corpo como serviço vivo e agradável. Primeira coisa que nós temos que fazer, depois de receber o Senhor e ter comunhão com Ele, comunhão com os irmãos e estar na igreja, é servir. Nós não tem outro caminho para nós a não ser servir. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, é servindo que nós aprendemos a negar a nós mesmos. É ou não é? Eu sou um jumento. Se me colocar para servir com um irmão que quiser dar uma varada em mim, o que eu tenho que fazer? O jumento tem que apanhar, não tem? Aí eu preciso de negar. Os irmãos falaram também na conferência, não nessa, na passada, que eu toquei muito a respeito do jumento. Foi o Miguel que falou numa mensagem. Ele falou assim: irmãos, tudo depende do seu ponto de vista. A gente fala assim: não me coloca mais para servir com esse irmão, porque com esse irmão eu não consigo servir, ele me leva para a alma, ele me faz até pecar. Aí esse é um ponto de vista, né? Agora, se eu olhar do ponto de vista assim, esse irmão está me aperfeiçoando para eu reinar com o Senhor. Não mudou o ponto de vista? Se eu mudar o ponto de vista, eu mudo o meu sentimento. Aí eu tinha raiva do Leandro. Mentira, viu, Leandro? Eu passo a mão ao irmão. Puxa vida, esse irmão está me aperfeiçoando para eu poder reinar. Porque nós precisamos de negar, de ser transformados, precisamos de crescer em vida. Crescer em vida para quê, irmãos? Amém. Para reinar no mundo que eu devia. Irmã, eu desfrutando dessa mensagem, hoje eu ganhei justamente isso. Mas sabe o que o Senhor falou para mim? O Senhor falou para mim assim: é verdade, para reinar no mundo que é de vir. Mas eu, no meu pensamento, é um pensamento egoísta. Sabe por quê? Porque eu quero reinar, porque eu quero estar com o Senhor. Mas, mudando do ponto de vista, olhando do ponto de vista com os olhos do Senhor, o que nós precisamos perceber? Qual é a necessidade do Senhor?
Eu quero reinar com o Senhor para eu estar com o Senhor e ir reinando, claro. Mas do ponto de vista do Senhor, o que falou no alimento diário para nós é que o Senhor precisa de nós. O Senhor precisa de mim e de você, irmãos, para reinar com Cristo no mundo que há de vir. Não muda o ponto de vista? Se eu tiver o ponto de vista que eu quero reinar, é um ponto de vista. Não sei se vocês não estão entendendo. Agora, se eu tiver o ponto de vista de que eu preciso de pensar na necessidade do Senhor, por que o Senhor não voltou ainda, irmão? Porque ainda nós não somos maduros para reinar com Ele no mundo que há de vir. Senão, os irmãos acham que o Senhor já queria ter voltado? Sim ou não? Sim. O Senhor já queria ter voltado. Só que ainda Ele não teve a condição para voltar. Por causa de nós. Por causa de mim e de você. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Pensando assim, irmãos, nós temos que pensar assim, ó, os serviços da igreja. Eu não posso servir pensando somente em cumprir uma escala de serviço. Eu não posso... O irmão hoje ligou para mim, ele não está aqui. Ele falou assim, irmão, você pode servir na recepção hoje? Eu falei assim, irmão, hoje eu não posso. Mas eu penso no serviço muitas vezes pensando em cumprir uma escala de serviço. Porque eu fui escalado para aquele serviço naquele dia. Todos os serviços são assim, recepção, som, música, serviço de crianças, serviço de cozinha, até mesmo o profeta aqui. Eu não posso pensar isso. Eu tenho que pensar na necessidade do Senhor. O irmão que está na recepção, eu sou um deles, eu tenho que chegar cedo e já pensar assim, Senhor, obrigado por eu estar aqui, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Senhor, traz os irmãos para a reunião. Amém. Senhor, não deixe que nada atrapalhe o desfrute dos irmãos. Amém. Não é diferente? Eu não estou cumprindo uma escala de serviço, eu estou pensando na necessidade do Senhor. Amém. Senhor, os irmãos, eu também preciso crescer em vida. Porque o Senhor tem uma necessidade. O Senhor tem a necessidade que você cresça, Graciano. Para você servir a Ele no reino que há de vir. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, pensando desse lado dos serviços, o que falar dos serviços? O sentimento que eu tive desfrutando dessa mensagem, e o Senhor me fez eu lembrar dos serviços, é que como está o meu serviço ao Senhor? Como está o nosso serviço ao Senhor? Qualquer que seja o seu serviço, irmãos, que você está servindo ao Senhor na igreja, se você não tiver num serviço, é pior ainda. Agora, como está o meu serviço? O meu serviço está adequado? Irmão, vamos ser sinceros. O nosso serviço está adequado? A palavra fala para nós servirmos a igreja e servirmos aos irmãos, não como estivéssemos servindo a homens, mas como estivéssemos servindo ao Senhor. Mas muitas vezes, o que acontece comigo é que eu estou servindo ao Senhor, isso é para mim, tá, irmãos, que eu estou falando, é que eu estou servindo ao Senhor como se eu estivesse servindo a homens. É diferente, eu estou invertendo as coisas, porque o meu serviço não está adequado. E os irmãos me perdoem eu falar, o nosso serviço de maneira geral precisa ser aperfeiçoado. Amém. Todos os serviços. Nós precisamos de nos consagrar mais, de nos apresentar mais e de servir ao Senhor como se nós estamos servindo o Deus Todo-Poderoso. O Rei da Glória, aquele que está no céu e que está nos esperando crescer em vida para reinar com Ele no mundo que há de vir. Se eu pensar dessa maneira, pensando assim hoje, que eu percebi que o meu serviço está inadequado. Eu penso nas minhas coisas, eu penso no meu trabalho, eu penso que eu tenho que fazer muitas coisas. Mas quando chegam os serviços que eu sou designado, eu não sirvo como se eu estivesse servindo ao Senhor. Eu sirvo, os irmãos perdoam o que eu vou falar, eu sirvo desleixadamente. No tocante ao que diz a horário, no tocante ao que diz a oração,
Todos nós aqui já servimos ao Senhor. Quando nós oramos, o serviço não é diferente? Amém. Muitas vezes eu sirvo sem orar, sem chegar para orar, sem buscar o Senhor. É um serviço desleixado, inadequado. Então, irmãos, eu queria que os irmãos refletissem na palavra do serviço, porque nós necessitamos de aperfeiçoamento no nosso serviço. Tem irmãos que no dia do serviço eles não vêm e nem avisam que não vêm. Isso é uma coisa, irmãos, triste, muito triste. Senhor Jesus, mas o Senhor está nos aperfeiçoando e Ele quer e insiste em nos fazer reinar. Aleluia! Do nosso lado, nós precisamos estar atentos, amarrados à videira e comendo uva. Senhor Jesus, como o Senhor é cheio de amor, irmãos, Ele criou um item muito importante na vida da igreja. Muitos irmãos ainda não dão o devido valor, mas hoje eu pude tocar o irmão falando no tutorial a respeito do Bucafé. Puxa vida, irmãos. O Bucafé é um lugar que ele tem um objetivo principal de alcançar pessoas. Nós podemos falar aqui a noite inteira do Bucafé. São muitas coisas, muitos serviços, muitas graças alcançadas, muito evangelho pregado, mas o Bucafé tem um objetivo, nós temos que ter isso no coração, que o Bucafé tem um objetivo principal de alcançar pessoas. E qual é a maior riqueza do Senhor, irmãos? Pessoas. Então, nós temos que valorizar muito, muito essa ferramenta do Senhor, que é o Bucafé. Aí, levando o lado do Bucafé para o lado dos serviços. Vocês sabiam, muitos irmãos sabem, mas muitos não devem saber, que o nosso Bucafé, ele muitas vezes falta mão de obra. O irmão compartilhou comigo uma coisa que eu estava analisando, até compartilhei com a Dilene, e é verdade. Nós somos uma igreja aqui que temos 130 membros? 160. Se todos os irmãos tomassem o encargo do Bucafé, ia faltar Bucafé em Varginha. O irmão falou para mim desse jeito, e é verdade. Se todos os irmãos tomassem o encargo do Bucafé, ia faltar Bucafé em Varginha. No entanto, o nosso Bucafé falta mão de obra. Falta mão de obra para as coisas práticas, mas principalmente para as coisas espirituais, que é o objetivo principal do Bucafé. O Senhor deu essa ferramenta para nós, e é uma ferramenta assim muito importante, porque é um lugar que todos os filhos de Deus podem entrar e participar livremente, sem tocar em religião, sem tocar em dificuldades, para ter comunhão. Quantos irmãos já tiveram a oportunidade de ter comunhão com vários irmãos no Bucafé? Eu já tive. Quantos irmãos já tiveram essa oportunidade? Não é rico? A igreja, irmãos, na terra é o corpo de Cristo. E aqui em Varginha deveria ter só uma igreja. Todos os santos que foram redimidos, regenerados e salvos e lavados no sangue do Cordeiro são o corpo de Cristo. Isso é inegável. Mas nós teríamos que estar todos juntos. Por causa do homem, da religião e de várias coisas do homem que são divisivas, nós não fazemos isso. Mas o Bucafé veio para quebrar isso, irmãos. O Bucafé é onde nós podemos ter comunhão com pastores, com irmãos, com irmãs. E mais ainda, pessoas que não são salvas entram ali e podem ganhar vida. Podem ganhar a realidade do Evangelho do Reino. Deus precisa de pessoas, o irmão Dom tem falado isso. Deus precisa de muitas pessoas para reinar no mundo que há de vir. Nós precisamos pregar esse Evangelho, falar do reino para as pessoas ganharem e terem a realidade do reino para poder reinar no mundo que há de vir. Senhor Jesus, e nesse viver, irmãos, de servir ao Senhor, de estar em comunhão com o Senhor, de estar amarrado à vide, nós somos medidos. O que fala em Apocalipse 11:1. Vamos ler?
Ó Senhor Jesus. Quem quer ser medido, fala amém. Amém. Senhor Jesus, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o teu altar e os que nele adoram. Ó Senhor Jesus, mede o santuário de Deus, o seu altar e o que neles adoram. Mede. Você foi medido, Leandro. Você foi medido, Thales. Você foi medido, Lucinha. Você foi medido, Eliane. Cada um de nós aqui fomos medidos. Quando o Senhor mede, Ele tomou posse. Virou propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos medidos. E quem foi medido, no tempo da tribulação, vai ser guardado. Igual está escrito em Apocalipse 3:10. Vamos ler? Senhor Jesus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Senhor Jesus, também eu te guardarei. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ezequiel 42:20. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro ao redor, de 500 canas de comprimento e 500 largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Está vendo, irmãos? O benefício de ser medido pelo Senhor, Ele faz separação. Nós somos guardados. Você foi medido, Roberto. Amém. E você é guardado por ser medido. O Senhor faz separação. Amém. Ele te santificou. É santo. Amém. Senhor Jesus. E eu estava lembrando também de João 4, quando o Senhor fala para aquela mulher samaritana, Ele fala que vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em realidade. E em Mateus 4:10, vamos ler Mateus 4:10, só para falar o que eu... Senhor Jesus, só ao Senhor teu Deus, só a parte B, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Tem uma tradução que fala, e a eles servirá. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Aqueles que adoram o Senhor, adorar ao Senhor também é servir ao Senhor. Então aqueles que... o Senhor falou para aquela mulher, vem a hora e já chegou, que aqueles que adoram, adorarão em espírito e em realidade. Por isso que o nosso serviço, irmãos, tem que ser no espírito. Nós precisamos de servir ao Senhor no espírito, orando a todo tempo, como eu falei, está na recepção orando. Senhor, o Senhor tem a sua necessidade, orando, exercitando o espírito, orando. O Senhor só aceita os adoradores que adoram no espírito. Então o nosso serviço também, ele se agrada quando nós servimos no espírito. Amém. Todas essas coisas, irmãos, não são fáceis de fazer. Estar amarrado à vide, desfrutar do Senhor, porque como nós falamos aqui, o mundo, ele nos atrai muito. Mas eu desfrutando, eu li Daniel 12, que eu queria ler para finalizar com os irmãos. Daniel 12, o versículo, eu acho que é o versículo 20. Que o Senhor falou para o Daniel a respeito da grande tribulação. E falou que ia vir coisas difíceis, que...
Vamos ler Daniel 12:1 e depois nós vamos ler o 13 para finalizar. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos, teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Irmãos, essa grande tribulação vai vir para assolar o mundo e nós já estamos nos princípios das dores. Hoje, permanecer amarrado à videira e desfrutando do Senhor não é fácil. Nós precisamos negar a nós mesmos, precisamos invocar o nome do Senhor e precisamos estar apercebidos de tudo que está acontecendo. Mas tem uma coisa que ele falou para Daniel no versículo 13, que é o nosso consolo, que eu fiquei muito alegre hoje. Vamos ler e depois orar a ler. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarei, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Irmãos, não é encorajador? Segue o caminho até o fim. O caminho vai ser difícil, Marisa. O caminho é difícil, mas segue até o fim. Porque no fim vai descansar. E depois você vai levantar, irmã. E vai receber a herança. Ô Senhor Jesus, fala para o irmão do lado assim, irmão, que no final nós vamos levantar e receber a herança.